Bora fazer um tour pelo Lições de Física do Universo Narrado, ver um pouco mais sobre como que é o curso, como que é a estrutura da plataforma, como que são as aulas, o estilo de aula, como que são as listas de exercício, a opção de gerar listas personalizadas, a correção dos exercícios e tudo mais. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui já tirar a minha cara feia do principal da tela e mostrar um pouquinho para vocês sobre como que eu pretendo organizar o vídeo de hoje. Então eu quero mostrar para vocês um pouco o panorama geral do universo narrado. Depois eu vou mostrar aqui o dashboard para vocês, mostrando como que é a navegação, as opções que você tem para escolher. E logo depois a gente vai já para o GPE, que é uma coisa específica deles que eu vou explicar para vocês, mas é um guia de estudo. E aí a partir desse guia de estudos a gente consegue ver as nossas aulas e os exercícios, tudo bem? Então uma apresentação geral rápida aqui do universo narrado para vocês. Então, o universo narrado ele é uma plataforma que, na verdade, é de uma escola que é o Universo Narrado. E essa escola foi fundada pelo Felipe Guizoli e ela tem uma filosofia de ensino com a qual eu me identifiquei muito, que é uma forma de ensino de você entender a base das coisas, você realmente conseguir compreender por que aquilo é daquele jeito e você aplicar aquele conceito em diversas áreas e você ir realmente consolidando esse conhecimento, evitando você ficar só num decoreba de várias coisas sem você entender nada, certo? Então, esse é um panorama breve. Se você quiser conhecer mais sobre o Felipe Guizoli, vai procurar no canal dele, vai ver os podcasts que ele já participou, mas eu não quero perder muito tempo com isso. Quero mostrar para vocês já como que é o dashboard aqui do Universo Narrado, como que é a navegação e como que a gente faz o curso, que para quem não sabe, eu sou um aluno do Universo Narrado, então eu comprei o curso deles, eu comprei a assinatura vitalícia que eles fizeram na Black Friday de 2023, então eu sou um aluno deles de todos os cursos que eles puderem lançar, mas enfim, eu gosto bastante deles, eu me identifico e eu faço o curso, então eu não estou dando essa opinião aqui sem ter conhecido, sem ter experimentado, sem ter testado de fato o universo narrado e especialmente aqui o Lições de Física que a gente está falando hoje, tá bom? Então vamos lá para o dashboard. Então quando você chega, você vai ver uma carinha assim, mais ou menos, quando você logar. Aqui eu estou vendo numa tela bem grande, que é a tela do meu computador, que eu uso um laptop, mas eu uso uma tela junto porque eu gosto de ver as coisas um pouco maiores assim, então isso vai variar um pouquinho dependendo se você der para usar em laptop, mas eu já testei, tá? Se você usa em laptop, as coisas não ficam ruins. Depois lá para frente, quando a gente estiver vendo a aula, eu vou mostrar como que é você ver a aula de um laptop em que a tela é menorzinha e tal, então é bem de boa. Mas você vai ver uma carinha semelhante a essa. A sua pode ser um pouco diferente, porque como eu disse, eu sou aluno da Vitalícia, então eu tenho acesso a todos os cursos deles, tá bom? Então, a gente vai ver hoje especialmente do Lições de Física. E aqui já aparece pra gente, quando a gente clica, aparece para vocês. Criar um GPE, biblioteca de aula, listas de materiais e o grupo da turma. Então a gente vai passar um por um, começando pelo GPE, que é a primeira coisa que você precisa fazer. O GPE é o seu guia personalizado de estudos. E eu acho que esse é o primeiro grande ponto que o universo narrado tem, que eu acho que é muito bom. Então, você vai ter um guia personalizado de estudos que vai permitir que você consiga fazer uma organização de seus estudos, colocando os seus horários, seus objetivos, quantos dias da semana você quer estudar, quais dias da semana você quer estudar, quantas horas por dia e vários outros tipos de coisa, quais as matérias que você quer ver. E isso vai gerar um guia que é seu, com base naquilo que você falou e com base no seu perfil. E eu acho que isso é algo muito bom, porque essa ferramenta para quem estuda sozinho, para quem estuda em casa, para quem tem esse estilo um pouco mais independente, autônomo, isso daí é muito bom, porque vai te dar uma rota para você trilhar de uma maneira que você pode ir adaptando essa rota conforme você sinta a necessidade, mas ela pelo menos te mostra um caminho. Porque se você fica muito perdido, é igual uma frase que tem, que é a frase do livro do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, que é: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então ele vai te mostrar esse caminho e ele vai ajudar muito a você conseguir todos os dias estudar, a você não perder muito tempo naqueles dias que tipo, tu fica na frente do PC e começa a perder tempo. Eu acho que essa é uma ferramenta muito valiosa e ela é bem útil e muito boa para quem estuda em casa, tá bom? O único contra que eu teria para falar aqui do GPE é que às vezes ele pode subestimar um pouquinho o tempo que você gasta. Então se você põe lá para estudar 2 horas de 3 dias na semana, às vezes no dia que você for estudar, talvez você acabe gastando um pouco mais.
No lições de física, isso eu não sinto tanto. No lições de matemática, eu sinto um pouco mais. Pode ser porque às vezes lá eu demore mais e aqui eu demore menos, mas às vezes aqui eu percebo que eu acabo demorando um pouquinho mais de tempo, o que é normal porque as coisas realmente não são programadas, né? Então, tipo, tem pessoas que vão ir rápidas em determinado conteúdo, tem pessoas que não vão ir rápidas naquele mesmo conteúdo. Então, tem essa variação que ela é natural, tá bom? Então, vamos mostrar como que você gera um GPE, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui você vai ter o lições de física, a carinha bonitinho e tal. Então, a gente quer gerar um GPE para lições de física. E ele vai perguntar, você está no pré-vestibular? Aí aqui você tem várias opções que você consegue colocar ali. Eu não vou mudar, porque eu não quero bugar tudo a minha organização, mas tem algumas opções ali. Você está no colégio, se você estuda já no cursinho, por exemplo, há mais de um tempo. Se você estuda há mais de 6 meses, mais de um ano e todo esse tipo de coisa que vai começar a computar ali, mais de 2 anos. E aí ele vai te perguntar o seu objetivo. O Lições de Física tem algumas opções aqui. As que eu me lembro de cabeça são Enem, Medicina e Paulistas e vestibulares militares. E dentro dos vestibulares militares eles têm algumas subdivisões, tá bom? Eu não vou me lembrar aqui certinho quais são todas elas, mas ele tem esse tipo de coisa. E além disso, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, pequenininho, tá escrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, foco Infuvest USP. Você consegue até colocar qual o foco que você quer ter e ele vai direcionar um pouquinho as coisas para isso, certo? Deixa eu voltar que eu acho que talvez assim fique mais bonito. Aí aqui, ele pede para a gente escolher um formato de estudos e aí ele tem essas opções que já estão liberadas agora, que é o extensivo, o semi-extensivo, depois vai ter o intensivo e uma revisão. Esses períodos eles vão ser liberados um pouco mais para frente, porque a gente ainda não está no período deles serem liberados, tudo bem? Mas então já tem o extensivo e o semi-extensivo. A diferença entre um e outro aqui é que aqui você vai ver mais conteúdo e fazer um pouco mais de exercício. E aqui você vai ver um pouco menos de aula, então as coisas que derem para tirar, eles vão tirar para você conseguir estudar com menos tempo. Se você estiver começando a estudar agora no meio do ano, essa daqui vai ser a opção que vai te servir melhor. E aí você consegue definir as datas do seu planejamento. Então, quando você quer terminar de estudar, quer dizer, quando você quer começar a estudar e quando você quer terminar de estudar. Eu acho que isso daqui é muito valioso e ajuda bastante. Então, a gente vai simular um para vocês aqui. Eu sugiro que vocês usem essas datas aqui, que são datas que dão para você uma semaninha ali de preparação bem intensiva, com bastante simulado e outras coisas, antes do Enem e em outras provas, tá bom? Então eu coloquei aqui 4 dias na semana, né? Vamos pôr aqui, vamos fazer assim: segunda, descansa, quarta e quinta, descansa e sábado. Você pode escolher aqui como você faz. E aí a velocidade dos seus estudos, a gente vai pôr aqui 2 horas por dia, porque como a gente está fazendo esse plano já no meio do ano, né? Ele vai demandar mais tempo para a gente conseguir ver tudo, e a gente está na opção do extensivo, né? Eu nem cliquei aqui, precisava ter clicado, perdão. E aí a gente vai selecionar o que a gente quer ver. Se você não tiver visto nada nunca, você deixa tudo selecionado. Para essa simulação aqui, eu vou tirar algumas coisas que curiosamente vão ser coisas que eu já vi, tá? Então eu vou tirar algumas coisas aqui que são coisas que eu já estudei para a gente ter uma base e para a gente garantir que a gente vai conseguir fazer a nosso planejar e gerar o nosso GPE, né? Porque ele depende de você ter colocado tempo suficiente. E é justamente nessa parte que a gente chega agora. Ele vai calcular se tudo aquilo que você colocou, então aquela junção dos dias que você quer estudar, a quantidade de horas de estudo por dia, o conteúdo que você quer estudar, qual o seu foco, e ele vai ver se você tem tempo suficiente no seu planejamento. A gente clica aqui em analisar e ele falou: tá tudo certo, a gente pode criar um GPE com base nisso daqui que você falou, aí você clica aqui e ele vai enviar para você no seu e-mail. E eu vou mostrar para vocês agora o meu GPE, para a gente conseguir ver como que é um GPE na prática, tá bom? Eu vou mostrar o meu GPE de lições de física. Então, ó, o GPE é assim, vai ser um PDFzinho que você vai receber e no seu e-mail, e ele é um arquivo normal, e ele vai ter aqui algumas coisas, ele vai estar falando quando que você termina seus estudos, o tipo de planejamento que você estudou, os dias que você colocou e tudo mais, tá bom? Aí aqui vai ter algumas informações sobre o curso. É legal você ler,
se você estiver fazendo pela primeira vez, para você conseguir conhecer um pouco mais da organização, essa parte de fundamentos, que eu acho bem legal, é uma parte bem curtinha do curso, mas vale a pena, especialmente se você tiver dificuldade ou ter uma base que não é tão boa. Aí a gente tem agora a frente A, que é a parte de mecânica, tá vendo? A frente B, que vai incluir ótica, ondas e termodinâmica, começando por termodinâmica. E a parte C, em que a gente vai ter toda a parte de eletromagnetismo e física moderna, então carga elétrica, força elétrica, campo elétrico, e a parte um pouco de física moderna, que a gente tem a parte quântica, né, o efeito fotoelétrico descoberto pelo Einstein e outras coisas assim, para aquilo que couber no estudo de quem, tipo, no estudo que você gerar lá, no GPE que você gerar. E isso vai variar. Então, como eu disse, eles têm coisas que vão até para os vestibulares militares. Tem muitas coisas que caem nos vestibulares militares que não caem nas provas das estaduais paulistas, no Enem, em quem presta medicina, por exemplo, como é o meu caso. Então, se você fizer esses, o seu GPE vai ser diferente do meu, entendeu? Então, acho que isso é bem legal. E aí, aqui um exemplo. Ele vai ser assim. Ele vai aqui em cima mostrar qual o módulo que você tá, qual a temática daquele módulo, e ele vai ter o dia. Então, esse daqui começou em 29 de maio, né? Eu regerei o meu GPE porque eu estava um pouco atrasado, eu precisei ajustar algumas coisas. E aí ele vai ter aqui as aulas que você precisa assistir, tá vendo? E os exercícios que você precisa fazer referente àquelas aulas. E é basicamente essa a estrutura que ele vai seguindo. Então, os dias ali para você ir seguindo, e eu gosto de ir marcando assim para eu saber o que eu fiz, o que eu preciso fazer e conseguindo acompanhar certinho o meu progresso nos estudos. E eu acho que isso daqui é bem útil, te ajuda bastante a se organizar e não perder muito tempo. Então, vamos lá. Agora que eu mostrei para vocês o GPE, eu vou mostrar um pouquinho das aulas, vou falar o que eu acho das aulas. E eu quero citar alguns exemplos de aula e mostrar também a opção que você tem do PDF das aulas que eles escrevem ali durante a aula, né? A opção que você tem de baixar esse PDF para você estudar depois ou dar uma revisada. Bora lá. Ó, a gente vai voltar aqui, agora a gente vai vir aqui em biblioteca de aulas. Aí aqui a gente vai selecionar lições de física. E aí ele vai abrir a plataforma do Universo Narrado. Uma dica muito valiosa que eu descobri isso há pouco tempo, tá? Se você vier aqui e clicar aqui, você muda do modo claro, que é o modo padrão, para o modo escuro, tá? Então, isso é muito legal de você saber, porque eu acho que a estética do curso, da biblioteca de aulas aqui fica muito melhor se for nesse tom escuro aqui. Fica bem melhor para a gente conseguir enxergar. Então vou até pôr meu óculos que eu tinha esquecido de pôr aqui para a gente ir lendo as coisas aqui. Eu quero mostrar para vocês então como que é a estrutura. Então, ó, você vai começar aqui, você vai ter a base dos fundamentos e aí você vai ter cada um dos módulos, tá vendo? A01, A02, A03. E aí você vai indo em cada um dos módulos, você vai tendo aqui as aulas e tudo mais. Então, só para mostrar para vocês, vamos pegar aqui algumas aulas para eu mostrar para vocês como que é. Deixa eu pegar umas aulas que são boas. Eu, pessoalmente, gosto bastante do formato das aulas, tá? Eu acho que são aulas muito interessantes e aulas que ele tem essa proposta que eu falei para vocês de realmente te fazer pensar e te ensinar as coisas além do básico e além do mínimo necessário, né? Então ele tem esse interesse de se aprofundar e o Felipe ele consegue transmitir a paixão que ele tem, e eu gosto muito de ver professores que gostam daquilo que eles estão fazendo, e além disso ele tem essa maneira de ensinar que eu acho muito boa, que é uma maneira bem didática, assim, e ele questiona as coisas e ele te faz querer pensar. Então eu gosto bastante. Eu vou mostrar essa aula aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Essa aula aqui é uma aula que eu fui ver, eu já sabia um pouco o que era esse conceito de massa inercial. Esse conceito aqui é um conceito que eu vi muito quando eu estava lá no CNPEM, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, mais especificamente no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que é onde fica o acelerador Sirius, que você talvez já deva ter ouvido falar aí no jornal, sei lá onde que você já pode ter visto, tá? Mas ele é um conceito que basicamente ele mostra como que a massa de um objeto vai determinar
o quanto que ela vai estar sujeito a forças externas, e isso é um conceito que você tem vários usos. Por exemplo, nos cílios, um uso específico é que a massa inercial era usada para você ter uma baixa interferência de qualquer tipo de coisa externa que você tivesse ali no feixe de luz. Então, se você tem alguma coisa que chacoalha ou que move ou que tem alguma trepidação, isso atrapalha muito a imagem que é gerada numa linha de luz. Então você colocava em alguns momentos objetos muito pesados para garantir que, por ter uma massa inercial muito grande, eles fossem ter uma interferência mínima de qualquer coisa externa, qualquer força externa, e, portanto, garantiria uma estabilidade muito maior da imagem e do feixe de luz. E esse é um tipo de coisa que ele explica aqui, que você, se você não faz esse curso aqui, eu acho muito difícil você ter ouvido isso daqui falar. Então eu vou dar um play aqui, só para a gente conseguir ver mais ou menos como que é o formato da aula. Depois eu vou mostrar uma aula normal e uma aula que eu acho muito legal e que mostra como que as aulas do Universo Narrado vão um pouco além. Eu vou ter essa preocupação de realmente mostrar como é as aulas, porque isso é basicamente a medula espinhal do curso. Então, é uma das partes mais importantes, junto com a parte dos exercícios. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a aula de fato, para vocês terem um gostinho e ver, tá, eu gosto desse formato, as aulas são boas, ou não gosto, tá? Então, aqui tudo certinho. Vou parar de falar assim que eu der o play para a gente conseguir escutar e não ter que ficar atrapalhando. Vai estar no 1.5. Se você já estiver me ouvindo acelerado, nesse momento o Felipe Guizoli vai estar muito acelerado, então eu recomendo você desacelerar o vídeo para conseguir ouvir a aula certinho, tá? Uma observação importante aqui é o seguinte, lembra que a gente falou que a inércia é uma tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado de movimento? Olha que interessante, a gente pode entender a massa aqui como uma medida dessa inércia. Como assim? Vamos lá. Olha o que fala a segunda lei de Newton, né? Isso aqui vem da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então podemos escrever o seguinte, o que é a aceleração? A aceleração, força dividido pela massa. O que essa equação está me dizendo? Essa equação está me dizendo o seguinte, cara, que quanto maior é a massa de um corpo, menor é a aceleração que ele sente. Mas a aceleração é justamente o que vai variar o movimento dele. Então, se ele tem muita massa, a aceleração é pequenininha. E se a aceleração é pequena, eu estou variando um pouco o movimento dele. Ou seja, ele tem uma tendência maior de permanecer no seu estado de movimento. Faz sentido? Se você quiser pensar de outra forma, você pode pensar assim, cara, quanto maior a massa, mais força eu preciso para gerar uma certa aceleração. Então, não é um outro jeito. Como assim? O que você está falando? Então, tenta olhar sobre essa ótica aqui. Quanto mais massa a gente tem, se eu fizer uma força fixa, né? Dado uma força fixa, quanto maior a massa, menor é a aceleração. Se a aceleração é pequena, é porque esse corpo tem uma tendência maior de permanecer naquele estado de movimento. Uma vez que a aceleração representa justamente a variação daquele movimento, a variação da velocidade. Exemplo. Pronto, voltei aqui. Eu não vou deixar até o fim para mostrar mais coisa para vocês. Queria mostrar para vocês essa aula aqui também, para vocês terem um gostinho. Depois eu vou mostrar uma das aulas que é uma das minhas aulas favoritas, assim, porque o tópico é muito legal. E além disso, eu gostei muito do formato que a aula ficou. Cara, eu vou te ensinar aqui a viajar de graça, sério mesmo, sem pagar um centavo, a gente vai usar pra isso nada mais, nada menos que ela, a física. Não, se liga só, você já ouviu dizer que a Terra tá em movimento de rotação. Pois é, então presta muita atenção nisso aqui, cara. A velocidade de rotação da Terra depende da latitude na qual você se encontra. Aonde eu tô, em Belo Horizonte, essa velocidade é de mais ou menos 1.500 km/h. Então, cara, se eu conseguir dar um pulo e ficar mais ou menos meio segundo no ar, eu viajo cerca de 200 metros a cada pulo. Ou seja, se eu der mais ou menos uns 100 pulos, cara, calculando exatamente aqui a direção de rotação da Terra, eu consigo sair de Belo Horizonte e ir pra Bahia. Quanto tempo eu levo pra dar 20 pulos? Sei lá, 1 minuto, 5, 10? Eu viajo de graça e ainda rápido pra caramba. Você me fala assim, cara, esse negócio não dá certo, não. Inclusive, esse é um bom argumento de quem se opunha à teoria de que a Terra está em movimento. Mas fala a verdade, por que não tem como fazer isso? Por que a gente não consegue sair do lugar apenas pulando, deixando a Terra girar e ficando pra trás em relação a ela? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que esse cara aí pula e cai no mesmo lugar. Você fala, não, mas é porque esse cara aí tá parado. Quem disse? Esse cara, na verdade, tá fazendo um cruzeiro, tá dentro de um navio, viajando a uma velocidade muito alta. Você tá entendendo? Tipo assim, vamos pra uma caminhada, vamos lá. O que eu tô querendo te mostrar aqui no fundo é que essa ideia de movimento e repouso é bastante relativa, né? O que é estar parado? O que é estar em movimento? E o que significa a lei da inércia? Bom, vou parar aqui para poder mostrar mais uma aula e agora eu prometo que é a última se você cansou, mas acho que você não cansou porque as aulas são muito boas, tá? Eu pessoalmente gosto muito desse módulo aqui de leis de Newton, porque eles são uma das bases da física e é muito bonito e tem muita coisa que a gente vê que parece ser extremamente complicada e complexa e as raízes estão bem aqui e é muito legal.
Beleza, vamos agora entrar na segunda lei de Newton, é a lei mais matemática. A primeira lei é uma lei mais conceitual mesmo, né? Definindo a inércia e tal. Agora a gente vai entrar numa coisa um pouquinho mais matemática. Vamos lá. O que fala a segunda lei de Newton? Você pode se perguntar assim, tá, mas como é que eu mensuro isso? Como que a força altera o estado de movimento de um corpo? É isso que a segunda lei de Newton fala. Te dá uma expressão matemática que possibilita que você calcule isso. Olha o que está escrito aqui. Sobre a ação de uma força F, um corpo apresenta uma aceleração proporcional a tal força de mesma direção e sentido dela. Ou seja, beleza, isso aqui é no bom português, mas matematicamente o que seria isso? F é igual a ma. A resultante das forças que atuam no corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Então, peraí, a gente tá vendo que, de fato, a hora que ele falou aqui, sobre a ação de uma força F, um corpo apresenta uma aceleração proporcional a tal força. Entendi. Força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Isso. Se eu dobro a força, eu vou dobrar a aceleração, dado que a massa é constante. Esse m aqui que entra, essa constante de proporcionalidade aqui, é a massa. Já a gente vai entender o motivo dessa massa entrar aqui e o que isso significa. Mas deixa eu colocar aqui, então, esse mzinho é de massa. Beleza. O que mais que ele fala? Ele fala que a força é proporcional à aceleração, então isso de algum modo está sintetizado nessa equação, né? A força tem a ver com a aceleração, com a variação do movimento, né? A variação da velocidade. Não é isso que é a aceleração? Lembrei, a aceleração é o tanto que a velocidade muda no tempo. Então a força está relacionada com a variação do movimento mesmo, a variação da velocidade. Pode ser? Beleza, então tá. E o que mais que ele fala? Que a aceleração tem a mesma direção e sentido que essa força. Tá. Então, o vetor força é simplesmente o vetor da aceleração multiplicado por um número positivo, porque a massa é sempre positiva. E o que eu sei é que se eu tenho um vetor e multiplico ele por um número, tá que o vetor, sei lá, x. Se eu multiplicar ele por 2x. Esse vetor vai manter a mesma direção e o mesmo sentido. Sempre que eu multiplico um vetor por um número positivo, qualquer, meio. Beleza, o vetor meio de x é esse aqui, metade do tamanho. Tá, eu tenho dois vetores, força e aceleração, que são múltiplos um do outro. E quando dois vetores são múltiplos um do outro, eles sempre têm a mesma direção e sentido, se esse múltiplo for um número positivo. Claro que se eu multiplicar esse vetor aqui... O que se faz de coisas microscópicas. Como assim? Vamos lá, lê comigo aí. A temperatura mede o grau de agitação médio, ou seja, a energia cinética média das partículas microscópicas de um certo sistema. Você fala assim, não entendi nada. Eu tô ligado. Bom, pronto. Agora eu parei. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho, um gostinho de como que é a aula, para vocês verem se vocês gostam, se vocês não gostam. E essa aula aqui, como vocês podem ver, tudo isso que ele tá escrevendo ali, você tem a opção depois de pegar um PDF e baixar esse PDF ou olhar ele para você estudar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui agora um outro para vocês verem coisas um pouco diferentes. Eu vou pegar aqui o PDF de carga elétrica e processos de eletrização. E aí você tem a opção de baixar esse PDF ou só abrir aqui para dar uma olhada e você consegue ir olhando exatamente tudo aquilo que ele foi escrevendo e desenvolvendo durante a aula, tá vendo? E é muito útil para você revisar e é muito bonito e é muito rico em conteúdo, então eu gosto bastante. Então é uma opção legal também que você tem e pode ser útil bastante para várias pessoas, né? Não sei, depende de cada um, como que a maneira de cada um gosta de escrever, mas uma coisa bem rica, assim, acho que vale mencionar também essa opção que acaba sendo como uma apostila, né? Só que uma apostila que o professor vai criando ela junto com você. E bom, agora a gente viu então as aulas, eu falei para vocês o que eu acho. Só sintetizando aqui, eu gosto muito então das aulas do Universo Narrado, elas são impecáveis, eu acho o jeito muito rico de que eles dão as aulas e o desenvolvimento das lógicas ali, das teorias e das fórmulas é muito bom, então me agrada muito, eu acho aulas muito boas, se você tiver interesse, eu pessoalmente acho que essa é uma das melhores maneiras de você estudar física que você tem disponível na internet e em toda maneira, tá? Incluindo até cursos presenciais, tá? Isso daqui é melhor do que muito curso presencial que tem por aí. Agora a gente viu as aulas, então vamos para a última parte, que é dos exercícios, que eles são essenciais para você que está estudando e para você que quer ter uma boa aprendizagem, que você quer ter uma boa retenção do conteúdo e conseguir lá na frente, conseguir relembrar e retrazer e trazer de volta aquele conteúdo que você viu lá atrás para os dias de hoje e conseguir usar aquilo. E os exercícios têm um papel fundamental nisso. E aqui no Universo Narrado eles têm uma seleção de exercícios que cada módulo você vai ter exercícios de embasamento aqui no Lições de Física. E esses exercícios são organizados geralmente de maneira progressiva, então você começa exercícios um pouco mais de boa e vão ficando em exercícios mais difíceis. E a seleção de exercícios deles é muito boa. Vou falar minha avaliação dessas listas de exercícios que eles fazem. É muito boa. Então você tem exercícios extremamente variados ali. Então você vai ter desde exercícios da Universidade Estadual do Ceará, da FUVEST, do Enem, da FAMERP, da Unesp, da Unicamp. Então são várias fontes, tem muita coisa. Aqui no Lições de Física eu vejo muita coisa da FAMERP e também da FUVEST.
e da Unicamp também. E eu acho que a seleção deles é muito boa e essa é uma das coisas mais importantes que um professor pode fazer, que é selecionar os melhores exercícios para você fazer. E eles misturam bastante teoria. Então você vai ter um exercício que é muito teórico ali, só para você lembrar os conceitos e marcar verdadeiro ou falso, alguma coisa assim. E aí depois você vai ter exercícios mais difíceis, aí você tem exercícios que são bem interdisciplinares, então que mistura uma coisa da física com outra, que são coisas muito importantes você saber fazer para a vida e também para a prova. Então eu gosto bastante disso. E além disso, eu vou pegar aqui para ir mostrando para vocês, mas as questões da lista de embasamentos, todas têm correção em vídeo, e aí depois você consegue ir salvando as suas respostas para você gerar isso que eu falei aqui da revisão inteligente, que é para quem tiver acesso ao banco de questões dele, e até onde eu sei, no momento que esse vídeo está sendo gravado agora, que é em junho de 2024, todos os alunos que compram o curso de lições de física ou lições de matemática têm acesso ao banco de questões, tá bom? Então, quando você estiver vendo esse vídeo, você precisa checar se ainda está dessa maneira ou não, mas atualmente funciona dessa maneira e você consegue gerar essas revisões inteligentes aqui, que são também muito valiosas para você ter um bom processo de aprendizagem, para você conseguir ter um bom desempenho nas resoluções dos exercícios. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês isso daqui e a gente chega no último ponto aqui, que é a monitoria e como que ela funciona. Então, vamos lá. É no mesmo lugar que a gente clicou lá, é na biblioteca de materiais, você vai vir aqui na biblioteca de materiais, então você vai ter lições de física, e aí você vai ter aqui todas as áreas, você vai ter lá no seu GP, você vai ter visto lá, exercício de embasamento, questão 8 do módulo A10, aí você vai vir aqui na sua biblioteca de materiais, você procura o A10, você clica em exercícios de embasamento, você clica em baixar PDF, e aí vai ser um PDF com essa carinha aqui, e aí ele vai ter as questões aqui para você ir respondendo e marcando. E aí depois, se você quiser, tem duas maneiras de você acessar a correção. Você pode vir aqui e clicar, ou você pode ir lá, eu costumo fazer assim, e clicar em ver as resoluções. E aí, o que eu acho muito legal é que, tá vendo, ele tem essa plataforma que vai salvando todas as suas respostas, além de ter a correção em vídeo. A correção em vídeo aqui é feita pelo Felipe mesmo, todos os exercícios das listas, pelo menos por enquanto, todas são feitas pelo Felipe e eu gosto muito, então da maneira que ele corrige os exercícios eu acho bem rica, então é uma informação importante. Aí você vem aqui e você seleciona, então ele vai salvando as coisas que você acerta, as coisas que você erra. O que você erra, você tem como marcar aqui qual que foi seu motivo de erro, se foi um erro que você não sabia mesmo, se você ficou em dúvida, se você tinha que resolver desse jeito ou daquela maneira, ou entre essa alternativa e a outra, e você marcou uma, mas na verdade era a outra, ou se foi falta de atenção, um erro bobo, alguma coisa assim. E aí, você vai gerando isso, e tudo isso que você gera fica salvo para quando você vier aqui em banco de questões, você clicar em listas e materiais, e você conseguir fazer isso daqui que eu vou falar para vocês. Ó, tá vendo? Você vem aqui em revisões inteligentes e você clica em criar uma nova revisão. Aí a gente clicou aqui em lições de física, né, na lista de física, e ele fala, você já marcou 392 respostas. E aí você marca aqui as coisas que você quer e tal. Você fala o número de questões que você quer. Ah lá, você clica ali, aí você seleciona aqui o número de questões que você quer. E você seleciona se você quer que seja corrigida só em vídeo com gabarito. E você gera uma lista de revisão que vai ter todos os conteúdos que você já viu. Inclusive, as coisas que você tiver errado, ele vai tentar dar um foco maior naquilo para ver se você está acertando agora e para garantir uma melhor eficiência do seu processo de aprendizado. Então você vai ver também as coisas que você acertou, porque é importante essa recuperação de informações espaçada entre um tempo e outro para você ter uma boa aprendizagem, mas você também vai ter daquilo que você errou com uma atenção um pouco especial para ver se você agora está entendendo aquele conteúdo e dominando, senão na próxima lista vai aparecer de novo. Então funciona mais ou menos dessa maneira. Aqui eu vou dar a minha opinião. Isso aqui funciona bom. Essa plataforma ela é riquíssima, é muito difícil você ter
uma plataforma que funcione tão bem assim, de uma maneira dinâmica. Então você vai marcando os erros e aí isso vai ficando salvo e aí depois ele gera coisas com base no que você já fez, tanto no que você acertou quanto no que você errou, e que dá um trabalho especial para os erros. O único ponto de crítica que eu tenho para fazer aqui é que, às vezes, mesmo que você marque aqui no formato da resolução das questões todas em vídeo, às vezes vem algumas questões que você tem o gabarito lá, mas que você não tem uma resolução em vídeo ainda, tá? Então, esse é o único ponto de crítica que eu tenho para fazer, mas se acontecer isso com você, você tem duas opções. Você pode procurar uma resolução em vídeo do exercício, você pode jogar lá no Google, no YouTube, eu já fiz isso algumas vezes, tudo bem? E você pode também vir aqui na biblioteca de aulas e você tem um espaço de dúvidas em que você tem uma monitoria que vários professores ali do Universo Narrado ficam constantemente lendo as coisas que tem ali e respondendo as perguntas que os alunos postam ou nas próprias aulas ou no espaço de dúvidas. Então isso costuma ser um problema frequente em cursos online, que às vezes as pessoas acham difícil para tirar dúvida. E aí aqui você tem essa opção, então, de você comentar tanto nas próprias aulas da sua dúvida, quanto você mandar num espaço de dúvida específico ali para listas de exercício, se você tiver alguma dúvida. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Eu, pessoalmente, gosto bastante de, às vezes, dar uma navegada aqui, porque é bem divertido ver os comentários das pessoas que tem, tá vendo? Então, tipo, esse daqui é uma aula qualquer, todas as aulas praticamente você vai ter comentários desse tipo, assim, tá vendo? Então tem coisas assim, e aí tem pessoas que fazem perguntas, que são perguntas que às vezes você fez também e você lê a resposta, ou coisas que você nem pensou, e a pessoa fez a pergunta e você fica, pô, é verdade, né? Aí você vai lá ver, tipo, a resposta e tal, você vê a discussão, assim. Então eu gosto bastante desse espaço, ele é bem útil. Eu tenho aqui as minhas perguntas que eu já fiz pro pessoal, tá vendo? E eles foram respondendo também. Então é bem útil, eu acho, para você usar esse espaço aqui. E é bem legal de você ver tanto a pergunta do pessoal, quanto você poder tirar suas próprias dúvidas. E a qualidade dos monitores geralmente é muito boa, então eu sempre fico satisfeito com as respostas. E bem rápida também. Geralmente ela costuma demorar das minhas perguntas de 1 a 2 dias para serem respondidas. Então, bom, o que eu tinha para falar para vocês do Universo Narrado, da parte de lições de física, era isso daqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a conseguir decidir se você gosta ou não desse formato de aulas, desse formato de ensino, dessa filosofia de ensino do Universo Narrado, que para mim me agrada muito, e é por isso que é a filosofia de ensino que eu uso. E se você gostou tanto do vídeo quanto também do curso, eu queria falar para vocês que eu sou um parceiro do Universo Narrado. A minha opinião aqui, ela não foi uma opinião enviesada, então vocês podem ver que as coisas que eu não acho que foi tão boas, ou que eu vejo que ainda tem algumas coisas para melhorar, eu falo para vocês, mas eu realmente gosto muito do Universo Narrado, e eu uso o Universo Narrado, então é uma coisa que eu estou usando para mim mesmo, então eu realmente acredito nisso. E se você gostou, como eu disse, eu sou um parceiro do Universo Narrado, e você pode usar o meu cupom, que é CAUELF, com o link que está aqui na descrição, e você vai ter 10% de desconto para você poder comprar o curso do Universo Narrado. Então, além de você conseguir ter acesso, você vai ter um acesso com um pouco de desconto, e você ajuda também a apoiar o meu trabalho que eu faço aqui de divulgação e de ensino na internet. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado também, não esquece de deixar um joinha aqui para a gente conseguir alcançar mais pessoas com um conteúdo de qualidade e um conteúdo sincero, tudo bem? Então, aquele abraço, tamo junto, valeu, falou!